Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 31 de março, cuja leitura do dia é em João 7, números 29 e 30. E eu quero refletir com você a partir de João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versos 14 a 18. Pega a sua Bíblia, por favor, vai ser uma bênção se você puder acompanhar. Se por acaso o volume estiver um pouco baixo para você, eu vou pedir que você, por favor, aumente o volume. Se você puder colocar talvez um fone de ouvido. Eu descobri que o microfone do fone que eu estava usando, na verdade, ele estava sendo um pouco mais baixo do que eu falando direto pela captação do microfone da câmera. Mas creio em Deus que o Senhor vai providenciar que eu tenha aqui um microfone de fato para que eu possa gravar as reflexões com áudio de qualidade. Me ajude, me ajude em oração nesse sentido, para que o Senhor ele envie, dê a direção, né? Envie a provisão necessária para isso. João, capítulo 7, versos 14 a 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Muito bem, e não há nele injustiça. É importante nós observarmos esse texto aqui, porque Jesus ele não estudou nas escolas teológicas da época. Ele não ensinava o que estava na moda e tampouco para agradar os seus ouvintes. O Senhor Jesus, ele não estudou em escolas teológicas. Ele não ensinava o que estava na moda e nem ensinou tampouco para que agradasse aos seus ouvintes. Mas a doutrina de Cristo, ela era, é e sempre será maravilhosa. Porque era, é e sempre será. Porque no passado ela transformou, firmou, consolidou vidas. No presente ela tem salvo, firmado, consolidado vidas. E até o retorno do Senhor. Assim será. Porque a sua palavra permanece para sempre. A doutrina de Cristo, ela traz um conteúdo profundo, simples e de fácil entendimento até mesmo para quem está iniciando na fé. Quem a estuda com a motivação certa, consegue conhecer com profundidade a palavra de Deus. Porque cada vez mais que você vai lendo a palavra, o teu conhecimento ele vai ampliando e o Espírito Santo vai aprofundando. Vai ampliando e aprofundando. Ampliando e aprofundando. Com a motivação certa, nós conseguimos praticar as verdades fundamentais da Bíblia. Com a motivação certa, nós conseguimos não ser levados por ventos de doutrina. E ainda, essa doutrina em nós é o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação na fé e para que nós também ajudemos
a outras pessoas, aos irmãos, compartilhando aquilo que nós aprendemos e vivemos, né? Não adianta compartilhar só o que aprendeu. Tem que compartilhar o que aprendeu e coloca em prática. Aliás, nós fixamos mais os ensinos em torno de 95% quando nós ensinamos. Aí você pensa em mim, como eu não fui edificado na minha fé, eu cresci espiritualmente, para a glória de Deus, compartilhando todos os dias ensinos de cada capítulo da Bíblia no ano passado. De estar até agora, com esta agora, 90 reflexões diárias, a maioria delas diferentes daquilo que eu havia compartilhado em texto ano passado. Como eu mesmo não tenho sido acrescido, né? Então, ela também nos ajuda a compartilhar. E por que eu digo que ela é maravilhosa? Versos 14 e 15. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras não as tendo aprendido? Por que isso? Um ensino daquele que tinha o seu ministério rejeitado por seus irmãos, o contexto dos versos 1 a 9, que causava uma comoção no povo, dos versos 10 a 13, deixou os judeus surpresos, admirados, impactados, maravilhados. A palavra de Deus, a doutrina de Cristo, ela é maravilhosa na sua essência. Porque veja o que aconteceu na conclusão do Sermão do Monte. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Na sua essência, ela nos maravilha. A doutrina de Cristo é maravilhosa no ensino cotidiano. Marcos 1, 21 e 22. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele, Jesus, à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. No ensino cotidiano, no nosso aprendizado cotidiano, a palavra de Deus, ela nos maravilha. Quantas vezes você, na sua meditação diária, teu coração não se encheu da palavra, você não se encheu de Deus, você foi renovado na fé, edificado na fé, fortalecido, corrigido, e da forma como Deus falou ao teu coração por meio da palavra, aquilo te deixou maravilhado com a palavra, a ponto de você dizer como um salmista lá no Salmo 119, quanto amo a tua lei, meu Deus, o quanto eu amo a tua palavra. Talvez você diga como os discípulos no caminho de Emaús, quando eles dizem, como o Senhor desaparece, né? Por acaso não nos ardia o coração quando ele nos abria a palavra, nos falava e nos abria o entendimento? A doutrina de Cristo, ela é maravilhosa na defesa da fé. Mateus 22, 33 a 36. E as turbas, né, a multidão, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Jesus tinha acabado de falar a respeito da ressurreição. Já falei em alguma reflexão aqui, me lembro que eu comentei sobre a ressurreição, a questão da ressurreição e os saduceus. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus continuou o embate na defesa com a sua doutrina maravilhosa. A doutrina de Cristo, ela é maravilhosa na purificação. Marcos 11, 15 e 18.
e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, ou mercadores, né? E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, os ensinava: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Essa, entre aspas, parênteses, é a razão principal para o que Jesus fez. Porque eles estavam fechando a porta da adoração aos gentios. Mas isso é papo para alguma outra reflexão, se assim o Espírito Santo direcionar. Eu lembrei que eu tenho uma pregação que eu comento sobre isso. Onde está o nosso perfeito louvor? Eu abordo esse tema. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam a ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada acerca da sua doutrina. A doutrina de Cristo, ela é maravilhosa em meio à sociedade, aos grandes da sociedade. Atos 13, 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Só que no verso 15, na parte B, nós vemos que ela não é teologia, necessariamente. Como sabe este letras, não as tendo aprendido? O que isso significa? Que Jesus não havia estudado nas escolas teológicas da época, Shammai ou Hillel. Eram as duas escolas teológicas da época. O termo grego, traduzido aqui por letras, nessa versão que eu li, na Almeida Corrigida e Fiel, CF, ela é o termo grego gramar. Grama, ou gramar, não sei pronunciar, que significa carta, escrito, documento, epístola, escrituras sagradas, letras de aprendizagem. É o mesmo termo usado por João ao escrever esse evangelho aqui, no capítulo 5, versos 45 a 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, gramar, é o mesmo termo, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, se referindo à palavra de Deus, aos escritos de Moisés. 2 Timóteo 3, 14 a 17, é o mesmo que Paulo faz referência. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, gramar, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em algumas outras versões, olha como é que aparece essa parte B do versículo 15 de João 7. Na LTT. Como este varão tem conhecido as Escrituras, nunca as tendo aprendido, a Bíblia Viva, como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Na Nova Versão Internacional, NVI. Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? A Nova Versão Transformadora, NVT. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Esse é o sentido, compreende? Como você vê aqui, as letras. Porque Jesus não tinha uma formação teológica. Só que é importante ressaltar algo aqui, é muito importante. Eu não estou falando mal do estudo teológico. Talvez você tenha vibrado com o que eu falei. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Por isso que é importante ressaltar que eu não sou contra o estudo teológico. Mesmo que você diga, já tenha dito, ou diga hoje em dia, ou já tenha escutado e ainda escute, algumas frases assim:
Ah, teologia é só para pastores, líderes e professores. Cuidado, a letra mata, distorcendo o texto bíblico, aliás, né? As pessoas só estudam teologia para se exibir. Você já deve ter falado ou ouvido isso. Quem estuda teologia se torna incrédulo. Com algumas pessoas isso é verdade, porque elas não estudam com a motivação certa. Ou então, para que conhecer muito a Bíblia? O que precisa é ter intimidade com Deus. E aí vai um pouco da ignorância, porque como é que você vai ter intimidade com Deus sem conhecer a palavra de Deus? Né? E conhecer a palavra de Deus não é necessariamente estudar teologia. Por isso que estou aqui te incentivando na sua meditação diária, seguindo um plano de leitura, onde você lê toda a Bíblia em um ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes ao ano, tá? Apesar de eu mesmo não ter uma formação em teologia, e eu não sou formado em teologia, eu interajo e estudo com materiais teológicos, seja em vídeos, em texto, né? Eu interajo com materiais teológicos. Então eu não sou contra. Aliás, tem uns 10 anos, né? Já tem uns 10 anos que eu colaboro, eu dou apoio no braço online de um seminário teológico. Então, não é o que eu estou te dizendo que eu sou contra, não é isso. O que eu estou dizendo é que conhecer a doutrina de Cristo não significa ter um diploma teológico. Você está entendendo? Você não precisa ter um diploma teológico para que você conheça a doutrina de Cristo. Quero usar exemplo aqui como de Paulo. Paulo era alguém estudado, teologicamente falando. Atos 22, 3. Quando ele foi para Jerusalém, na sua prisão, que tinha sido profetizada de cidade em cidade, e ele foi sabendo que seria preso, e de lá ele foi levado para Roma, onde ficou naquela prisão domiciliar. No meio do caminho teve naufrágio, teve que se defender com Agripa, com Festo, e nesse momento, diante da multidão, ali na multidão em Jerusalém, ele começa a falar em hebraico, chama a atenção do povo e começa a dizer. E disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, ou seja, em Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. E quem era Gamaliel? Atos 5,34. Quando os apóstolos haviam sido tomado uma prensa, né, porque estavam pregando o evangelho, e aí queriam fazer algo além ali, e aí Gamaliel se levanta no meio do conselho ali, né, no Sinédrio, e diz o seguinte: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado, ou mestre da lei, né, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Quem ele era? Um teólogo, professor, que ensinou inclusive Paulo. Só que Paulo não confiava nesse status. Filipenses 3, de 2 a 7. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Bom de Bíblia, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele não valorizava esse status, não confiava nisso. Porque eu estudei teologia. Ele não fazia isso, entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Ele submetia isso, deixava de lado ao prazer de conhecer a Cristo.
Continuando, versículos 8 a 11 de Filipenses 3. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele priorizava Cristo. E ele usava esse conhecimento a serviço do reino de Deus. Ele desprezou para conhecer a Cristo, mas para trabalhar na obra, ele usou esse conhecimento. É para isso que serve. Atos 17, 1 a 4. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres principais. Ou seja, ele usava o conhecimento das Escrituras, expondo e demonstrando, comprovando o Evangelho, que convinha que Jesus padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e provando que Jesus era o Cristo. Então ele usou esse conhecimento para o reino de Deus. Então não despreze o conhecimento teológico, mas a doutrina de Cristo, ela não é baseada no conhecimento teológico que cada um tem. Você está entendendo? É nesse sentido. Só não despreze. Não. Vou usar uma expressão feia, você me perdoa? Obrigado, senhor. Não passe em rosto dos irmãos o seu conhecimento teológico, mas use-o para edificação da fé, para trazer um contexto cultural, histórico, geográfico, para que você tenha uma sistematização de temas. Né? Usa nesse sentido. Aí tudo bem. Mas esse conhecimento por si só não é a doutrina de Cristo. Okay? A doutrina de Cristo não é o discurso da moda, verso 16, parte A. Porque Jesus não ensinava as suas ideias. Era como se Jesus estivesse dizendo, quando ele diz aqui no verso 16, parte A, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha. É como se Jesus dissesse o seguinte, essa mensagem não vem de mim mesmo. Não inventei nada desse ensino. Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias. Quem inventa ideias próprias está tentando impressionar, porque ele diz aqui no versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Entendeu? Então, era como se Jesus estivesse falando isso. Então, a doutrina de Cristo não são as doutrinas de homens. Mateus 15, 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E quantas coisas hoje em dia que tem sido ensinado nas igrejas com rótulo de cristão, de bíblico, de gospel, de evangélico, são ensinos de homens e nada tem a ver com a palavra, sabe? E dentro desse contexto ainda, de que não é o discurso da moda, mas essa doutrina também não são as estranhas, né? Não são as doutrinas de homens, nem quando elas não são estranhas, né?
Hebreus 13, 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. O que é oposição às doutrinas estranhas e variadas? A graça. Porque a doutrina de Cristo é a graça. É a graça. Você está entendendo? E não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. E exemplos na palavra dessas variadas e estranhas doutrinas de homens, você tem a doutrina dos fariseus, que era hipocrisia, como está lá em Mateus 16, 5 a 12, e Lucas 12, 1. A de Balaão, de armar ciladas para o povo de Deus pecar, Apocalipse 2, 14. A dos nicolaítas, em Apocalipse 2, 15. Aí tem um pouco de divergência. A Bíblia não é muito clara sobre o que seria a doutrina dos nicolaítas. Alguns dizem que de parte da igreja ter uma proeminência em relação aos irmãos. Aí outros dizem que é idolatria. Mas não está muito claro na palavra. Isso que eu acabei de falar aqui, desses exemplos, do que se poderia ser, está mais na tradição, tá? Também tem, ainda em Apocalipse capítulo 2, a doutrina de Jezabel, que se dizia profetiza, e ali era uma doutrina para fornicação e para idolatria, tá? Na época você tinha várias heresias, várias doutrinas erradas, distorcidas, que de tempos em tempos elas têm se atualizado e aparecido nos dias atuais. Não são doutrinas de homens quando elas são estranhas, e nem quando elas não são estranhas, mas elas são apenas aparência. Colossenses 2, 22 a 23. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então tem coisa que parece que é de Deus, mas não é. Parece, mas não é. Tem coisa que tem gente que ensina nas igrejas que parece, mas não é. Parece que Deus quer que todos sejam ricos, que não tenham problemas, que parem de sofrer. Parece, porque Deus é bondoso. Mas não é isso que ele ensina na palavra. Parece que Deus quer que nós sejamos os mais felizes aqui na Terra, nos nossos projetos. Mas não é bem isso que ele diz na palavra. Parece que buscar uma autossatisfação, uma autorrealização, uma autoajuda, onde você tem a capacidade, a força em você mesmo. Parece que isso é doutrina bíblica, mas não é. Isso é coaching. Parece, mas não é. Você está entendendo? Olha, as causas sociais. Então nós temos que defender as causas sociais. Então, vamos caminhar nessa trilha, com essa visão. Parece algo bom, né? Porque Jesus, ele não fazia acepção e cuidava das pessoas. Então parece que essa visão, ela tem uma boa aparência, ela parece, mas não é a doutrina bíblica. Parece que as mulheres têm que ser empoderadas, porque elas sofrem tanto. Parece, mas não é. Parece que, não, o homem tem que fazer valer que ele é um homem, ele é um macho. Né? Então parece que o machismo é bíblico, mas não é. Porque em Cristo não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas Cristo é tudo em todos. Você está entendendo? Parece que tem que defender as minorias. A defesa das minorias é o ensino
é a ótica para que eu possa praticar o ensino de Cristo. Parece, mas não é. Todas as vidas importam, independente da cor, da raça. Você está entendendo? A doutrina de Cristo não é a doutrina da moda, seja ela de homens, como eu acabei de falar, muito menos as de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas a boa e sã doutrina, como a gente vê em 1 Timóteo 4:6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Só botar no versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Por que a igreja está do jeito que está? Doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:6 de novo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ela é a base para o nosso crescimento. Hebreus 6:1-3. Por isso, deixando os rudimentos, né? A base, a base da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Ela não é a doutrina na moda, a doutrina de Cristo. E por isso nela devemos permanecer, segundo João 1:8-11. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, que ultrapassa e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Por quê? Eu vou falar mais à frente, que eu li para você no verso 16, na parte D. Mas a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, se eu permaneço na doutrina de Cristo, na verdade eu permaneço na doutrina de Deus. Por isso que eu tenho tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E aí, me preocupo muito com esses cultos que acontecem nos lares. Já vi um bocado disso. De chega a pessoa, você ouviu falar que alguém, do amigo, do colega, do irmão em Cristo, falou do culto, a pessoa vai e se dá oportunidade para essas pessoas, e muitas vezes a pessoa ensina um monte de abobrinha. Um monte de abobrinha. Um monte de abobrinha. Então, cuidado. A doutrina de Cristo, que não é a da moda, ela anda junto com um bom testemunho. 1 Timóteo 6:1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. A nossa postura testifica ou desqualifica a verdade da doutrina de Cristo diante dos incrédulos. E eu já dei péssimo testemunho. Falo isso arrependido e com vergonha. A doutrina de Cristo, que não é a doutrina da moda, se nós sairmos dela, isso é sinal de soberba. 1 Timóteo 6:3-5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade,
É soberbo, soberbo, soberbo. E nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. A doutrina de Cristo, ela é desprezada nesses últimos dias, porque ela não é da moda. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A doutrina de Cristo, ela confronta o pecador. Atos 5, 27 a 29. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas eles foram culpados pela morte do Senhor. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é por isso que você é confrontado com o ensino da palavra autêntica, genuína, bíblica, porque ela vai te mostrar que você é culpado pelo sangue derramado de Cristo naquela cruz. Ela confronta o pecado, entendeu? Ela não afaga o nosso ego. A doutrina de Cristo incomoda os hereges. Os hereges ficam incomodadinhos com a palavra, com a verdade da palavra de Deus. Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Eles se levantam contra a verdade da palavra de Deus. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, ou seja, ao seu próprio interesse. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Ah, mas irmão, mas fulano, beltrano, ciclano, mas pastor, sabe? Cuidado! A doutrina de Cristo, ela é o assunto do pastor. O pastor não tem conversa fiada. O pastor tem a doutrina de Cristo nos seus lábios. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ela é a ferramenta do pastor. Tito 1, 7 a 11. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É com a sã doutrina que se faz isso. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torpe ganância. Convém tapar a boca. A doutrina de Cristo é o zelo do pastor. Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A doutrina de Cristo. E por que tudo isso? Porque ela é para a salvação. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E por que ela não é para agradar aos homens? Parte B do versículo 16. Mas daquele que me enviou. Agora, na nova aliança, o ensino divino trazido por Jesus elevou o padrão. O nível subiu. Mateus 5, 17 a 48, né? Não vou ler todos os versículos, mas nós vemos, por exemplo, sobre o exceder na justiça, o que Jesus, o que foi dito em comparação com o que Jesus estava dizendo, estabelecendo sobre assassinato, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor ao próximo, né? Quando Jesus ele fala assim, a partir do 17, capítulo 5 de Mateus: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus elevou o padrão. Aí ele vem com uma série de ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Falando sobre o assassinato, por exemplo, né? Que fala da importância de você se reconciliar e de você não se encolerizar contra o irmão. Falar do adultério, que só de você olhar, você já está adulterando. Ele fala a respeito do divórcio, ele fala que não deveria se divorciar, a não ser por causa de fornicação. Né? Jesus eleva o padrão, ele eleva o padrão dos juramentos. Né? Não perjurarás, mas cumprirás os juramentos ao Senhor. Não é nem para cumprir, é para jurar e cumprir. Mas na verdade é para você não fazer juramentos. Não é para fazer, mas é para a sua palavra ser sim, sim ou não, não. Jesus ele fala depois também sobre a vingança, né? Que se alguém te bater na face direita, ou seja, na ofensa, é para você oferecer a outra, né? É para você não se vingar. E do amor ao próximo, não é amar o próximo e odiar o inimigo, mas é para fazer o bem, amar a quem te faz mal. E aí ele conclui no capítulo 7, quando ele começa, o verso 12: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aí ele fala dos falsos profetas, fala da árvore e os seus bons frutos, né? Você conhece a árvore pelos seus frutos, e fala de que não é o que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. E ele complementa dizendo de que aquele que pratica as suas palavras, a sua doutrina, é aquele que edifica a casa na rocha. Mas aí é que está. Como? Como viver então essa doutrina? Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Mas como fazer a vontade de Deus? Desejando fazer, não na nossa força, mas com o auxílio do Senhor. Verso 32 a 36, Jesus ele fala, eles ficam maravilhados com o que Jesus estava falando sobre o acesso a Deus, depois do 45 e 49, e dos 37 ao 40, ele fala do Espírito Santo. É nós chegando ao trono da graça, porque agora temos acesso a Deus, e é pelo poder do Espírito Santo de Deus.